Olá pessoal, vamos para a correção de mais uma listinha aí. Então, questão número 1. No plano cartesiano abaixo, marque os pontos A, 1, 1, B, 4 e 2, C, 4, 5 e D, 1 e 3. Ligue-os e forme um quadrilátero. Então vamos lá. A, ponto A aí, 1 e 1. Então, ó, em x1, em y1. Então, ó. Então, bem aqui nesse encontro é o ponto A, com a coordenada 1 e 1. Ponto B, 4 e 2. Então, vamos lá. B, 4. Então, aqui, ó, x é 4. E no y é 2. Então, ó. Então, aqui é o ponto B. C, 4 e 5. Então, ó, 4, certo? Então, 4 e 5. Então, ó. Então, aqui, ó, ele forma o ponto C. E D, 1 e 3. Então, ó, 1 e 3. Aqui é o ponto D. Ligando aí os pontos, então, ó. Ligar o ponto A ao ponto B ao ponto C, o C ao ponto D e o ponto D ao ponto A, tá? Então, ele formou ali um quadrilátero. Questão de número 2. Considerando os pontos A, 1 e 1, B, 4 e 2, C, 4 e 5, D, 1 e 3 do exercício anterior, multiplique todas as coordenadas desses pontos por menos 1. Quais as coordenadas dos novos pontos obtidos? Represente esses pontos por E, F, G e H. Então vamos lá, multiplicar por menos 1. Então, ó, o ponto E vai ser o quê? Menos 1 vezes 1, menos 1, menos 1 vezes 1, menos 1. Então, o ponto E vai ser menos 1 e menos 1. Ponto F. Então, ó, menos 1 vezes 4, menos 4. Menos 1 vezes 2, menos 2. Ponto G vai ser quem? 4 vezes menos 1, menos 4. O ponto H vai ser quem? Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 vezes 3, menos 3. Então, o ponto E vai ser menos 1 e menos 1. F menos 4 e menos 2. O ponto G menos 4 e menos 5. O ponto H menos 1 e o menos 3. Letra B. Represente no plano cartesiano a seguir os pontos obtidos, né, anteriormente. Então, vamos lá. Ponto E, menos 1 e menos 1. Então, ó, x menos 1, y menos 1. Então, ele vai estar, ó, bem aqui. É o ponto E. Ponto F, menos 4 e 2. Então, ó, menos 4, tá aqui, com menos 2. Então, tá bem aqui, ó, o ponto F. Então, é bem no encontro, tá? Do menos 4 com menos 2. Ponto G, menos 4 e 5. Então, ó, menos 4 e 5. Então, ponto G vai ser bem aqui. Então, aqui, ó, ponto E, ponto F, ponto G. E o H, menos 1 e menos 3. Então, ó, então, H vai ser bem aqui, ó, ponto H. Então, tá aqui representando aí os pontos obtidos. Comparando os quadriláteros ABCD do exercício 1 e EFG, então, ou seja, ó, ele formou aqui também um quadrilátero, tá? Também formou um quadrilátero aí. Podemos afirmar que existe uma simetria entre eles? Qual tipo de simetria? Tá? Então, sim, a gente pode obter uma simetria. Qual que é a simetria? A simetria em relação à origem, tá? Simetria em relação à origem, tá? É uma simetria em relação à origem, porque quando você põe todos eles negativos, aí a gente forma uma simetria em relação à origem. Questão de número 3. No plano cartesiano a seguir, marque os pontos A,
menos 1 e menos 1. Ponto B, 1 e menos 1. E C, 0 e 1. Ligue-os e forme um triângulo. Então, vamos lá. A, menos 1 e menos 1. Então, tá aqui em X, menos 1, certo? E Y também, menos 1. Então, ó, o ponto de encontro A, que é o ponto A, é bem aqui. Ponto B, 1 e menos 1. Então, ó, aqui em X, em B, né? O 1 positivo e o menos 1. Então, ó, ponto B, bem aqui. Ponto C, 0, ou seja, 0 em X e 1 em Y. Então, bem ó, em cima da reta aqui o ponto C. Ligando aqui, ó, os pontos, vai ficar o seguinte, ó, formando um triângulo, tá? Então, formamos um triângulo aqui, ó, com ponto A, ponto B e o ponto C. Então, ele forma um triângulo. Questão de número 4. Considerando os pontos A, menos 1 e menos 1, B, 1 e menos 1, C, 0 e 1 do exercício anterior, multiplique todas as coordenadas desses pontos por 2. Tá? Então, para multiplicar todos aqui por 2. Quais as coordenadas dos novos pontos obtidos? Represente esses pontos por D, E e E. Então, vamos lá, o D. A gente vai multiplicar por 2. Então, 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes menos 1, menos 2. Ponto E, 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos 1, menos 2. Ponto C, F, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Então, ó, o ponto D vai ficar menos 2 e menos 2, E 2 e menos 2, F 0 e 2. Letra B. Represente no plano cartesiano abaixo os pontos D, E e F obtidos anteriormente. Então, ó, o D é menos 2 e menos 2. Então, ó, em X aqui, menos 2 e Y menos 2. Então, ó, o ponto D vem aqui. Ponto E, 2 e menos 2. Então, ó, em X, 2, em Y, menos 2. Então, ó, vamos se encontrar bem aqui. Então, aqui é o ponto E. Ponto F, 0 e 2. Então, ó, 0 aqui em X e 2 em Y. Então, vai ficar bem aqui o ponto F. Se a gente ligar aqui, a gente vai ver que vai formar também um triângulo. Certo? Vai formar um triângulo. C. Comparando os triângulos ABC do exercício 3 e DEF do exercício 4, podemos afirmar que existe uma relação entre eles. Sim, existe. Qual? Bem, se a gente observar, o outro lá era o seguinte. Bem aqui. Tá? Ele formou um triângulo. Só que ele formou um triângulo o quê? Um triângulo menor, né? O do exercício 3. Esse aqui seria o do exercício 3. Do exercício 4, um triângulo maior. Então, qual que é a relação entre eles? Como esse triângulo do exercício 4 veio do triângulo do exercício 3, ele foi o quê? Ele tem uma relação, tá? E qual que é a relação? A relação de ampliação, tá? Por que de ampliação? Porque a gente ampliou o triângulo do exercício 3, tá? Então, eles existem uma relação, por quê? Porque o triângulo do exercício 4 veio do triângulo do exercício 3, então existe uma relação, e qual que é a relação? Uma relação de ampliação, por quê? Porque o triângulo ele foi ampliado. Questão de número 5. Considere o pentágono ABCDE representado no plano cartesiano a seguir. Então, temos aqui um pentágono, né? Representado por A, B, C, D, E, né? Nesse plano cartesiano aí. Letra A. Represente no plano cartesiano a seguir o pentágono F, G, H e J, simétrico ao pentágono ABCDE em relação ao eixo X. Bem, para mim, antes de eu fazer o simétrico, eu preciso saber aqui os pontos, né? Onde que está o A, onde que está o ponto B, o C, o D e o E.
para depois eu conseguir fazer o simétrico. O ponto A, quem que é o ponto A aqui, ó? Ele se encontra no x1, y1. O ponto B, ele está em x4 e y1. O ponto C, ele está no x6 e o y2. O ponto D, ele está em x4 e y3. x4 e y3. O ponto E, ele está em x2 e y3. Então, bem, essas são as coordenadas aqui de cada um dos pontos desse pentágono, certo? Bem, na letra A, ele pede para mim o simétrico, né, em relação ao eixo X. Só que para mim fazer o simétrico em relação ao eixo X, eu vou ter que multiplicar todas as coordenadas y por menos 1, tá? Então, todos aqui que for y, eu vou ter que multiplicar por menos 1. Então, o novo pentágono, ele vai ter aqui, ó, as coordenadas em y, tá? Multiplicada por menos 1. Então, aqui a gente vai ter o F, né? O G, H e J. Essa é as novas coordenadas aí do novo pentágono. Então, ó, o F, o A, o X é 1. 1 vezes menos 1, menos 1. Então, o Y aqui vai ser menos 1. O G é 4. Menos 1 vezes 1, menos 1. O H, 6. 2 vezes menos 1, menos 2. O I, então o X é 4. E o Y vai ficar, então, 3 vezes menos 1, menos 3. O J, o X vai continuar o mesmo. E o Y 3 vezes menos 3. Então, bem, então essas aqui agora são as coordenadas, tá? Dos pontos simétricos, certo? Em relação ao eixo X, tá? Ao eixo X, que é o eixo das abscissas, ou seja, esse eixo aqui, tá? Então, vamos colocar aqui. Ponto F, 1 e menos 1. Então, ó, 1 e menos 1. Então, o ponto F vai ficar aqui. Ponto G, 4 e menos 1. Então, ó, 4 e menos 1. Aqui é o ponto G. Ponto H, 6 e menos 2. Então, ó, 6 e menos 2. Então, aqui, ponto H. Ponto I, 4 e menos 3. Então, ó, 4 e menos 3. Então, aqui vai ser o ponto I. Ponto J, 2 e menos 3. Então, ó. Então, aqui é o ponto J. Ligando aqui, ó. F em G. G, H. H, I. I, J. J em F. Então, aqui, ó. É o pentágono simétrico em relação ao eixo X. Tá? A esse pentágono. E agora, letra B. Represente no plano cartesiano a seguir o pentágono KLMNO simétrico ao pentágono ABCDE em relação ao eixo Y, que é o das ordenadas. Então, em relação ao eixo Y. Se é em relação ao eixo Y, eu tenho que multiplicar todo o X por menos 1. Tá? Então, ó, o K, o L, o M, o N e o X eu tenho que multiplicar por menos 1. Então vai ficar, ó, 1 vezes menos 1, menos 1. O Y agora repete. Então 4 vezes menos 1, menos 4. E o Y, 1. O M, 6 vezes menos 1, menos 6. Y, 2. 4 vezes menos 1, menos 4. Y, 3. 2 vezes menos 1, menos 2. Y, 3. Então, os novos pontos ficou o K, menos 1 e 1. L, menos 4 e 1. M, menos 6 e 2. N, menos 4 e 3. O,
menos 2 e 3. Então, vamos colocar ele aqui? Então, ó, menos 1 e 1. Então, ó, x menos 1 e y1. Então, vai ficar bem, ó, aqui. Aqui ficou o ponto K. Ponto L, menos 4 e 1. Então, aqui x em menos 4 e y em 1. Então, aqui ficou o ponto L. M, menos 6 e 2. Então, ó, menos 6 e 2. Então, aqui, ó, é o ponto M. Ponto N, menos 4 e 3. Então, aqui, ó, menos 4. E aqui agora, ó, menos 3. O 3. Então, aqui ficou o ponto N. Ponto O, menos 2 e 3. Então, ó, menos 2, tá aqui em X. E aqui, ó, em Y3. Então, aqui ficou o ponto O. Então, ó, ligando aqui, K em L, L em M, M em N, N em O e O em K. Então, esse aqui, ó, é o pentágono simétrico ao pentágono ABCDE. Obrigado aí, pessoal. Até a próxima aula.